Oi pessoal, tudo bem? Nossa gente, então chegamos aqui nessa parte que a gente vai começar a segunda parte do livro da Catharine Ponder, que é esse livro, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, esse livro que a gente estudou por 21 dias e ficando aí no modo prosperidade, ficando aí como os observadores conscientes, que aquele que está consciente de que somos só nós que podemos ser esses guardiões, somos só nós que podemos estar decidindo quem é que povoa a nossa mente, se pensamento negativo, se pensamento positivo, próspero. E esse é um trabalho, é trabalho mesmo, porque é muito mais fácil deixar a mente solta, vagando, é muito mais fácil, mais tranquilo. Porém, a Catharine Ponder, que é a autora desse livro, ela que é uma pastora de uma igreja com base que começou nos Estados Unidos, não sei, deve ter espalhado pelo mundo, mas não procurei saber. Ela diz que, colocando em prática os ensinamentos que ela traz nesse livro, que a gente pode sair de uma vida de falta e escassez para uma vida de abundância, e não apenas abundância financeira, mas sim abundância em todos os setores. Eu sei que isso acaba até sendo repetitivo para quem está acompanhando, quem acompanhou todos os 21 dias, mas para quem está vendo pela primeira vez, que seja esse, aí já vem essa explicação então, que o nosso objetivo é alcançar essa prosperidade plena e que para isso a gente está buscando colocar em prática essas dicas, esses ensinamentos que a Catharine Ponder trouxe aqui nesse livro. E ela disse sempre que a gente devia estar fazendo esse livro com aquela boa vontade de estar nesse modo prosperidade, porque ela disse que há pó de ouro no ar, para mim, para você, e que a partir da gente estar mantendo esses pensamentos deliberada e decididamente, a gente pode começar a assimilar esse pó de ouro. E a partir de então, a gente pode começar a experienciar os resultados dourados. E eu desejo muito que esses 21 dias que a gente estudou o livro, a primeira parte, vocês já tenham notado, já tenham detectado muito pó de ouro na vida de vocês em todos os setores e já estejam experienciando os resultados dourados. E acredito que agora, essa segunda parte, onde ela diz aqui, olha, há mais pó de ouro no ar, ó, tá vendo aqui? Há pó de ouro, mais pó de ouro para você. Então eu acredito que vale a pena a gente continuar o livro, como eu disse no vídeo anterior, até também pelo livro, porque ela conta agora, vocês vão ver nessa segunda parte, que o livro ele mudou a vida de todo mundo desde que ele começou a ser escrito, de todo mundo que entrou em contato com ele. Então, se agora a gente está lendo ele, nós estamos fazendo o que ele indica, então nós somos sérios candidatos a também ter a nossa vida transformada no final, não é isso? Então, a gente tem que também, eu vou continuar repetindo aqui, então, aquela frase dela da lei das afirmações, da lei das repetições que ela passou também na primeira parte, que é: agora tudo e todos nos fazem prosperar e nós fazemos prosperar tudo e a todos. Então, essa introdução que ela traz para a primeira parte, para a segunda parte é: há mais pó de ouro para você. Duas senhorinhas estavam conversando sobre dinheiro. O que você faria se encontrasse $1 milhão? É simples, se eu achasse $1 milhão e pudesse descobrir a quem pertencia, eu devolveria, se eles fossem pobres. Entendi, não? Costumamos pensar em um milionário como alguém que tem $1 milhão ou mais. Portanto, segundo economistas, agora seriam necessários pelo menos $10 milhões para se qualificar a esse título, por causa dos tempos em que estamos vivendo. De qualquer maneira, a prosperidade é relativa, é uma questão de percepção, como sempre foi. Então deve ser isso, uma pessoa, se você encontrar $1 milhão, então pode ser que a pessoa que perdeu não seja milionária. Então ela só devolve se a pessoa for milionária. Mas piada que tem que explicar, não tem graça, né? Um misticismo próspero que conduz à totalidade.
Um amigo disse: quando abracei o estudo de As Leis Dinâmicas da Prosperidade, esperava que fosse mais um manual do tipo enriqueça rápido. Em vez disso, descobri que estava repleto de misticismo prático e próspero. Se é assim, a razão pode ser esta: a palavra dinâmica traz na raiz a força, o poder contido no espírito. A palavra lei significa as ideias ou métodos que funcionam se você os aplica. E a palavra prosperidade, na origem, significa abundância, fartura, totalidade. É disso que este estudo trata, das poderosas leis espirituais da totalidade, que, quando aplicadas, quando praticadas, trazem paz espiritual, saúde e plenitude em nossas vidas. Olha ela aqui também, me plagiando, sendo repetitiva, porque ela está dizendo novamente que se as leis que ela está passando aqui, essas leis que ela chama de dinâmica, e que a palavra dinâmica, lá no início ela já falou que vem, tem a mesma ali, desculpa, agora sumiu, de dinamite, que é aquilo que faz mudar, que traz mudança. E aqui ela está dizendo que traz na raiz a força, o poder contido no espírito. A palavra lei que são métodos, ideias ou métodos que se você aplica, ele funciona. E prosperidade significa prosperidade em todos os setores. Então ela está dando aqui mais uma vez, falando, repetindo para que a gente entenda que não adianta apenas ler o livro, não sei se eu acho que eu disse no vídeo anterior, que é como se ela estivesse dando a chave para a gente abrir uma porta para receber toda essa prosperidade e a gente ficasse com a chave na mão. Se a gente não avançasse, colocasse na fechadura e fizesse o movimento que tem que ser feito. A prosperidade alcançou todos que ajudaram neste livro. Este tema foi trazido à minha atenção por todos que me rodeavam enquanto eu estava escrevendo o livro, no início dos anos 60. Depois de datilografar a primeira metade do manuscrito, minha secretária pediu demissão. Ela explicou que enquanto datilografava, usara as ideias ali contidas. O marido dela tinha prosperado tanto no trabalho de vendedor que ela não precisava mais do emprego. Aí ela conta que mais uma secretária que foi contratada e também o marido estava desempregado quando ela pegou o serviço, mas agora ele tinha conseguido o melhor emprego de engenheiro da vida dele, o que exigia que ele se mudasse para outro estado. E finalmente a empregada doméstica dela também pediu demissão, não que ela tenha lido, mas é que à medida que ela começou, ela não tinha lido o manuscrito, mas ela havia aplicado as leis da prosperidade conforme eu escrevia capítulo por capítulo. À medida que ela começou a usá-las, decidiu fazer algo que desejava havia muito tempo, mas nunca tivera coragem: tornar-se costureira. E ela continua dizendo que no dia em que o livro chegou da gráfica e foi entregue ao meu editor em Nova York, ele estava sentado em sua mesa folheando-o com atenção, quando outro editor entrou no escritório e lhe entregou algum dinheiro. Meu editor ficou perplexo quando o outro disse: algum tempo atrás você me emprestou dinheiro para o almoço. Até poucos instantes eu tinha esquecido disso. Meu editor me escreveu triunfante: que tal isso como ação rápida do livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade? Olha só, gente, olha ela mostrando que o livro tem poder. Resultados de pó de ouro também aconteceram para mim enquanto eu escrevi este livro. Eu tinha começado a desenvolver essa filosofia de prosperidade enquanto vivia em um quarto e sala no Alabama. Que circunstâncias apropriadas para começar. Por meio do uso destas ideias, manifestamos uma residência paroquial onde vivi durante meus primeiros trabalhos com o livro. Conforme mergulhava cada vez mais nas ideias dinâmicas contidas no manuscrito, um sonho se realizou. Casei-me com um amigo de longa data que ensinava inglês na Universidade do Texas, em Austin. Então, terminei o livro em um apartamento que dava vista para o multimilionário complexo daquele próspero estado. Meu marido tinha feito a edição final do livro,
o que eu sempre achei que o ajudou a ser um best-seller. Realmente, resultados bastante impressionantes chegaram para todos os que estavam relacionados com a criação desse livro. E aí, gente, vamos entrar nesse hall, nesse bloco de pessoas que foram afetadas pelo que o livro traz, pelos ensinamentos do livro. Afinal, o livro ele tem também a consciência dele, não é? E acredito que por isso mais que eu pensei em terminá-lo, pegar e continuar enquanto está quente, né? Para que além da gente conseguir continuar aí no modo pensamento próspero, continuar aplicando as leis, a gente continua então na aura, digamos, do livro, que já ela está provando que trouxe tanta prosperidade assim, né? Leitores alcançaram resultados desde mundanos a milagrosos. Olha aí, agora ela fala dos leitores, então não precisa só estar ali diretamente ligado à produção do livro, mas sim como leitor. Desde que este livro foi publicado em 62, as cartas que tenho recebido dos leitores de toda parte do mundo descrevem resultados que variam de mundanos a milagrosos. Os relatos seguintes são apenas uma amostra de como o pensamento próspero tem funcionado em cada segmento de diversas sociedades, tanto próximas quanto distantes, durante essas últimas décadas. Uma divorciada do Michigan, que tinha sofrido um casamento miserável e um divórcio amargo, tinha sido deixada na miséria, tanto financeira quanto emocional e fisicamente. Amigos a apresentaram ao poder do pensamento próspero e logo ela começou a liberar todas as memórias infelizes do passado e toda a amargura do presente. Ela tomou um novo rumo na vida. Os resultados? Em pouco tempo conheceu e se casou com um membro de uma das mais famosas e ricas famílias dos Estados Unidos. Espera-se que ministros sejam pobres como ratos de igreja. Esse é um outro depoimento. Muitos recebem rendas miseráveis que têm de ser suplementadas por segundos empregos ou dependem de doações. Um desses ministros começou a estudar as leis dinâmicas da prosperidade, onde aprendeu que uma vida assim era sem sentido, fora do que havia sido planejado para ele como filho de Deus. Logo, ele herdou $250.000. Depois da experiência de uma vida miserável, aquilo parecia uma fortuna. E aqui ela continua com muitos outros exemplos, gente, mas não vou ler todos, tá? Dentre os presentes em minha primeira turma de prosperidade durante a recessão de 1958, poucos poderiam prever aonde as ideias que estudamos naquele curso iriam nos levar. Ao mundo. Nem poderíamos imaginar com que entusiasmo essas ideias simples seriam recebidas, nem quão dramaticamente elas iriam transformar as vidas das pessoas em toda parte, incluindo as nossas próprias vidas. E aqui ela diz, veja a conclusão neste livro, Quando o Pó de Ouro Assenta. Ah tá, eu pensei que fosse um outro livro, mas deve ter um subtítulo que seja Quando o Pó de Ouro Assenta, tá? Então quando chegar lá a gente vai ver a conclusão disso aqui que ela está contando. Um desejo de 20 anos se transforma em realidade. A versão original deste livro não continha 2 capítulos que foram acrescentados depois a esta versão aumentada, um sobre a doação sistemática e um sobre o charme. Mesmo que este livro tenha sido um best-seller desde o início, eu sempre me senti mal por esses 2 capítulos terem sido retirados da versão original. Agora, anos depois, eu enfim posso incluir esse material adicional que sempre senti ser uma parte vital da filosofia de As Leis Dinâmicas da Prosperidade. Acredito que os capítulos adicionais e o material incluído na parte 2 significarão tanto para você quanto significaram para mim e para inúmeras outras pessoas ao longo dos anos. Não sobreviva apenas, viva a vida. Um executivo escreveu, atualmente as pessoas reclamam muito da falta de comida, de habitação e de dinheiro por causa da elevação dos preços. No meu negócio nós tivemos de lidar com a escassez por um longo tempo,
Porém, por meio do meu estudo de prosperidade, nós conseguimos nos sair bem de qualquer modo. Eu planejo viver a vida e não apenas sobreviver. Amém. Então, isso me faz pensar naquela frase que a professora Lucilena diz, que há pessoas que passam pela vida e não vivem, apenas sobrevivem, não é? Porque se a gente vê quão incoerente é isso, nós que somos filhos de Deus, que é o proprietário e dono de tudo, vir aqui passar e viver uma vida precária, viver uma vida de falta e escassez, isso não é viver, isso é sobreviver. Não é? Vamos fazer como esse executivo aqui e fazer esse planejamento agora, tomar essa decisão. Olha aqui, eu planejo viver a vida e não apenas sobreviver. Vamos pegar isso como lema? Nas décadas subsequentes à escrita deste livro, temos visto enormes mudanças em algumas áreas da vida. No entanto, as necessidades econômicas da humanidade continuam as mesmas. A razão mais profunda disso pode ser esta: as necessidades financeiras de todo tipo não são nada além de indicações de que, na jornada espiritual da humanidade, o tempo está maduro o suficiente para elevar nossas crenças a um nível acima. Gente, que frase! Olha que frase é essa, gente! Na jornada espiritual da humanidade, o tempo está maduro o suficiente para elevar nossas crenças a um nível acima. Olha aqui, gente! É aquilo daquela perguntinha lá que eu deixei no vídeo anterior, que eu vi lá, que diz o quanto nós estamos dispostos a nos liberar, a abrir mão daquelas nossas crenças que estão nos limitando a, sei lá, deixar de... Aquela coisa de, meu Deus, se tem alguém dizendo e se tem como confirmar, se tem um Google agora aí, eu já disse, no meu tempo eu tinha que ir lá procurar a Barça, aquele livrão pesado, aqueles livrões lá pesados que acho que era mais só para juntar poeira mesmo. Mas hoje não, é só abrir o Google. Então, porque a gente aprendeu, contaram pra gente que é de um jeito, a gente tá ali, tá seguindo daquele jeito e não tá dando certo. E aí se outras pessoas falam, não é desse jeito, não acredita em nenhuma delas, mas vai investigar você, não é? Olha o que ela está dizendo, porque o tempo está maduro o suficiente para elevar nossas crenças a um nível acima. Porque quando o tempo está maduro, gente, porque como o professor Hélio Couto explica, está tudo em evolução. Tudo e todos, desde uma pedra até todo mundo, estamos em evolução. Está todo mundo evoluindo, inclusive o planeta. E aí, gente, se o planeta vai subir um degrau e nós não estamos prontos para subir com ele, o que vocês acham que acontece? Eu ouvi isso lá do Geraldo Lemos, num vídeo que ele fala de Chico Xavier, que ele estava falando do planeta Capela. Capela é aquele planeta que quando foi subir de dimensão, é um planeta que subiu de dimensão. E aí ele disse que ele perguntou para o Chico como é que a gente sabe se a gente era de Capela. Aí ele disse que Chico respondeu: se você acreditar em reencarnação, você é de Capela. Então eu sou de Capela. Então por quê? Por que a gente sabe disso? Porque quando a gente estava lá, a gente já estava assim entendendo, mas a gente era, como ele disse, os cabeças duras de Capela, aqueles que não quiseram, não é assim, assim. Não, mas não é assim, Deus não é ciumento e vingativo, não é assim. E aí Capela subiu, a gente não pode subir, mas não existe isso de castigo, de nada disso. A gente só é como se estiver na escola, como você está na escola, a sua turma passa e você fica com a outra turma que não sabe tudo aquilo que você sabe. Vai ser meio chato, no mínimo, né? Você pega uma turma que tá... E se a gente ainda estiver lá no ginásio, nem existe mais, estiver na faculdade... E a gente é tão cabeça dura que a gente não pode ir com os nossos colegas de faculdade que entenderam o que estão passando, e a gente tem que voltar lá para o pré-primário, lá para o maternal. Já pensou, gente? E ele disse que é isso que Chico disse. A gente está aqui
nessa era tecnológica tão avançada, onde a gente pode pegar uma caixinha assim e falar com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, vendo e ouvindo ela com clareza em tempo real, e aí a gente volta para a caverna. Aí a gente entende por que eu não procurei por mim mesmo, não fui forçado, mas por que não é? Eu acho interessante pensar nisso. Eu acho é desse jeito que eu entendo, tá bom? E aí ela continua. É como se nesta nova era fôssemos forçados a desenvolver nossos poderes interiores para satisfazermos nossas necessidades exteriores. Então, graças ao poder do pensamento próspero, ainda há pó de ouro no ar para você. Ainda há pó de ouro no ar para você. E olha, é como se nessa nova era fôssemos forçados a desenvolver nossos poderes interiores para satisfazermos nossas necessidades exteriores. Ou seja, fôssemos alertados de que se a gente quer casa, carro e apartamento, a gente tem que entrar em fase com todo. E como Einstein disse, é insanidade continuar pensando que a gente pode continuar pensando negativo, desejando mal para o outro, reclamando, criticando e julgando e conseguindo casa, carro e apartamento. Não tem jeito. Agora, prossigamos para a parte 2 dessa obra, continuando nossa viagem pelo caminho dourado do pensamento próspero. À medida que o fazemos, desejo que você possa colher seus próprios resultados dourados e divinos a cada etapa do caminho. Você não merece nada menos que isso, a autora. Por quê? Porque o merecimento aí nesse caso, eu acredito que é o merecimento de viver a vida plena que Deus está sonhando para a gente, não é? E o que faz com que a gente não viva isso? É que Deus escolhe um para viver a vida plena e o outro não? Ele gosta de jogar, ver como é que fica um sofrendo. Não, simplesmente porque somos nós que decidimos. A gente vem nas mesmas condições, todos nós esquecemos. Isso, gente, sempre dizendo que é para quem acredita em reencarnação, tá bom? Quem não acredita ainda tem que pensar se quer acreditar e para depois pegar daqui para frente, tá bom? Mas tem também, gente, quem não está conseguindo, tem também as ferramentas para a gente conseguir limpar essas crenças limitantes. O Ho'oponopono, de acordo com o Dr. Rulen, que foi quem trouxe o Ho'oponopono, ele limpa essas crenças limitantes, essas memórias de dor e limitação que a gente não lembra mais quando é que a gente fomentou, quando é que a gente cultivou essas memórias. Mas ele diz que isso é tão forte, tão verdadeiro, que tudo que acontece na nossa vida são memórias. Ele diz que nós somos vazios. Ele diz, mesmo quando as pessoas falavam, ele dizia, quem está falando são os seus dados, não é você. Então, quando a gente está totalmente vazio, a gente deixa passar a inspiração divina, a gente recebe as ideias que vão fazer com que a gente seja próspero enquanto estiver aqui nesse mundo, e vai fazer com que a gente suba de degrau também na nossa evolução no geral. Repetindo como Kybalion diz, pessoas que hoje a gente acredita poderes de santos já passaram por aqui e antes da gente ainda. Então é esse o caminho que todo mundo vai passar, é o caminho evolutivo. Então, quanto mais a gente consegue limpar essas memórias em cada vez que a gente vem, menos a gente vai ter esses perrengues. E ele disse mesmo que quando acontece com uma outra pessoa, tanto assim que ele curou uma ala toda de pacientes de um alto grau de transtorno mental, pacientes criminosos mesmo por transtornos mentais, sem ter tido contato com eles, apenas vendo a ficha deles e limpando nele. Porque ele diz que quando entra no nosso radar é porque é alguma coisa que está na gente, que precisa ser limpo. E ele diz que o básico é estar fazendo as 4 perguntinhas, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigado. Se não fazer só eu te amo, obrigado. As pessoas que estavam lá, Mary Keller, que agora que ele voltou, que ele morreu e não está mais entre nós,
aqui no plano físico, é ela e a outra é eu esqueci o nome dela agora, que são duas que são as de ponta do Ho'oponopono da identidade própria. E ela disse que ela só usa eu te amo, obrigado, eu te amo, obrigado, eu te amo, obrigado. E eu tenho um vídeo aqui no canal em que ele fala de algumas ferramentas também para isso, que nos ajudam, além dessas perguntas, e entre essas ferramentas ele fala do lápis borracha, que é um lápis sem ponta, porque ele diz que não é para ser usado para nenhum outro objetivo. E ele ele diz que esse lápis ele tem que ser carregado, ele tem que ser preparado, né, para que ele se transforme em uma ferramenta de limpeza. E aí tem um depoimento no livro de uma mulher que disse que tinha problemas no casamento e com o filho, que o marido nem deixava que ela comprasse um computador de última geração que ela queria, e depois que ela veio do seminário, ela escreveu lá casamento, marido e filhos, e deu batidinhas lá com lápis borracha, dizendo gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. Escreveu e bateu e disse, ele disse que o lápis tem que ser ativado. E aí eu fiz nesse vídeo, eu peguei a parte do seminário que ele faz a ativação do lápis, ele mesmo faz a ativação do lápis e coloquei lá no vídeo. Mas como eu não sabia, eu devia, parece que tá acelerado, mas não tá no normal, porque até ele fala com sotaque e tudo e não tinha legenda, então não dava nem para tentar pôr em velocidade máxima. Mas em um próximo vídeo eu posso até fazer novamente, colocar na velocidade mínima, mas dá para entender. Ele faz a ativação do lápis, ele diz que então o lápis passa a ser uma ferramenta de limpeza para sempre. Então, por que não usar também isso? E outra coisa, uma dica agora para esses tempos frios que eu trago para vocês também, é que ele diz que o chocolate quente, chocolate não é achocolatado, é chocolate, cacau, chocolate 100% quente, é uma ferramenta também de limpeza. Basta tomá-lo que ele já vai fazendo a limpeza dessas memórias que tiram a gente desse campo zero, nos impedem de estar deixando que tudo isso que a gente está aprendendo aqui no livro possa acontecer na nossa vida. E ele fala também da água solar, que é uma água que a gente deixa numa garrafa azul, deve ser colocada em uma garrafa azul de vidro, e deixa-se no sol por 15 a 50 minutos, e depois ele diz que basta acrescentar uma gota em cada coisa. Ela, inclusive, a Mary Keller, ela diz que ela põe até que ela borrifa no pneu do carro, ela borrifa em tudo que é lugar, e que ela coloca até na máquina de lavar. Enfim, só eu pensei nisso, uma dica para vocês estarem, se quiserem, dando uma olhada nesse vídeo do Ho'oponopono e tá trazendo, porque às vezes sozinho a gente não consegue. E também o que eu uso o tempo todo é a dica do professor Hélio Couto, quando aquele pensamento negativo insiste realmente, especialmente quando aparece alguma coisa, meu Deus, aparece uma coisa, a gente esquece que é tudo para que a gente possa se melhorar, que a vida é pedagógica, que tudo que nos aparece são oportunidades de crescimento. Aí a gente já se desespera, e aí o pensamento negativo, ele vê o que a gente saiu da porta, ele entra mesmo e toma conta. E aí quando você vê, você já está sendo puxado por ele lá para o passado, assim, para aquele lugar bem escuro, triste lá, que vai te tirar mesmo do presente, ou está sendo levado lá para o futuro também, que não tem luz. E aí, nesse momento, quando você tem assim um insight, já que você tá fazendo, você tá aí, você tá sob a aura, sobre o arquétipo desse livro, sobre o arco desse livro, então eu acredito que você a sua mente já vai estar um pouquinho ali mais presente, aí você já fala assim, ou alto ou só em pensamento, cancelado, cancelado, e complementa com o que ensina o Mestre Saint Germain, que é eu apago tudo que foi mal construído pela minha mente exterior, pois eu aceito a partir de agora exclusivamente a perfeição manifestada na minha existência, pois a minha presença eu sou é perfeita. E aí é desse jeito que eu tenho feito, tá? Para estar conseguindo ficar nesse modo prosperidade, porque quando eu acredito que quando a gente está realmente
arrancando para dar aquele salto, para sair dessa vida de falta e escassez, eu acredito que tenha muitos setores dessa engrenagem toda que não queira que a gente vá além do nosso ego. Então, as forças antagônicas são também tão fortes ali trabalhando para que a gente não vá. Então, se a gente ficar um pouquinho assim, mais ou menos sem firmeza, como ela mesmo diz no vídeo, em uma frase dessas, se a gente não tiver firmeza, aí então pode ser que a gente escorregue um pouco, aí tem que voltar, subir tudo novamente, tá bom? Então é por isso que eu tô passando para vocês a lembrança novamente dessas ferramentas que funcionam tão bem, tá bom? Então eu fico por aqui nessa primeira parte, nesse primeiro vídeo da segunda parte do livro, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, que a gente está estudando, desejando que realmente eles já estejam, esse dinamismo já esteja transformando, trazendo transformação para a vida de vocês, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!